que aquele que, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Vou ler de novo, crianças, ouça. Porque convinha que aquele, falando de Jesus, para quem são todas as coisas, o senhor deu play? Assim. Mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Irmãos, olhe para cá, pode se sentar. Agora é hora do tudo ou nada, viu, criança? Silêncio. A gente aprendeu. Primeiro, hoje a gente vai falar sobre o sofrimento educativo e preparatório. Qual é o sofrimento? A gente já falou aqui, irmão Adão, sobre o sofrimento orgânico e hereditário, lembra? Sofrimento hereditário de pai para filho, família para família. A gente já falou sobre o sofrimento penal e judicial. Eu disse que Deus nos livra das penas eternas, mas não das temporais. Quantos lembram? A gente falou sobre o terceiro tipo de sofrimento, que é o voluntário e vicário, que é aquele sofrimento que a gente decide passar, é o sofrimento pela obra de Deus. Quarto tipo de sofrimento, permissivo e justificativo, que foi aquele que a gente falou sobre Jó, lembram? O quinto foi da terça passada, foi sábado? Terça. Que a gente falou sobre o sofrimento educativo ou corretivo e disciplinar. Que Deus tem poder para o quê? Corrigir o seu servo, né? Deus corrige aquele que ama e açoita quem toma como filho. Lembra? A gente falou sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre o sofrimento educativo e preparatório. Irmãos, ouçam bem, olha. A palavra de Deus, ela fala sobre esses sete tipos de sofrimento. E o sofrimento educativo e preparatório, ele serve muito bem para os nossos dias, para o que passamos nesses dias. Por quê? Porque, como já diz o nome, é um sofrimento educativo. E o que educa, ensina alguma coisa. E é um sofrimento preparatório, quer dizer, estamos preparando para algo maior. O sofrimento e o pecado são dois enigmas do mundo. Ninguém consegue explicar o pecado e o sofrimento. Os dois maiores enigmas do mundo. Quem que consegue explicar o pecado? E o que o pecado faz? Ninguém. Nem a Bíblia nos dá respostas concretas, ou até dá. Mas mesmo assim ainda fica muitas dúvidas. Quem que consegue explicar o sofrimento? E por que passamos por ele? O sofrimento, irmãos, existem 3 visões sobre o sofrimento. Quantas visões? 3. Os ateístas, diga assim comigo, ateístas. Eles dizem que o sofrimento, que isso que passamos, que chamamos de sofrimento, o ateísta diz que o ser humano vive à mercê do que chamamos de sorte. Ele diz que a gente vive à mercê da sorte. E a sorte não respeita nem indivíduos, nem homem, nem mulher. A sorte não respeita nenhum tipo de lei e não respeita nenhum tipo de ordem. Eles dizem também que a sorte não respeita nem a Deus. Ele diz que a gente vive à mercê da sorte. Quer dizer, algo aleatório. É a sorte que escolhe quem vai ser feliz e quem vai ser infeliz. É isso que os ateístas dizem sobre o sofrimento. Tem uns que são adeptos do fatalismo. O que é o fatalismo? Eles dizem que Deus criou o mundo, mas que Deus não pode nem intervir e nem ajudar as pessoas que vivem no mundo. Eles dizem que o universo é uma máquina, irmão Juraci, que não tem alma e nem sentimentos. E que o universo,
alguém vai ser esmagado. E aquele que é exaltado e aquele que é esmagado não pode falar que é uma força superior que está esmagando ou que está exaltando. Eles dizem que Deus não pode intervir para ajudar o homem. É o fatalismo. Ele diz que a gente está jogado ao léu. O fatalismo diz, irmãos, que a gente está jogado ao quê? Ao Deus queira. Que tudo pode acontecer, que não existe isso de Deus interferir no mundo para exaltar alguém ou para humilhar alguém. É o fatalismo. Por último, existe o dualismo. Diga comigo assim, dualismo. O dualismo diz que existem duas forças no mundo. A força do bem e a força do mal. E que a gente não pode saber quem vai vencer. Olha que coisa do diabo. Isso é o que o dualismo diz. Que existem duas forças aonde? No mundo. E que a gente não sabe quem vai vencer e quem vai perder. Quando nós falamos do sofrimento educativo e preparatório, nós logo lembramos, irmão Juraci, do ouro, da prata e do processo que esses materiais levam para ser pedras preciosas. Porque Deus faz com os seus servos, irmã Eva, como o ouro e como a prata. Vocês já observaram, já pararam para pesquisar como é que um ouro, uma pepita de ouro se transforma em algo tão valioso? Purificado pelo? Quando o ourives, é assim que se chama o homem que trabalha com o quê? Com metais valiosos. Ou como os lavradores de metais, são chamados de quê? De ourives. Os ourives, irmãos, olhem para cá. Crianças, em nome de Jesus, fiquem quietinhos. Ouçam a palavra. Quietinhos. Ó, se andarem de novo aqui, eu vou parar o culto, viu? Fiquem quietinhos aí, tá bom? Os ourives, eles têm um instrumento que eles chamam de candinho. Diga assim comigo, candinho. O candinho é um instrumento, irmãos, que parece uma concha. E eles colocam o ouro derretido dentro desse candinho e começa a queimar o candinho. Para que o ouro seja purificado. Mas só que eles têm que tomar cuidado para não colocar mais graus de calor no candinho ou no ouro, para que o ouro não passe do tempo, ou não passe do ponto que deveria ficar, porque senão pode estragar essa pepita de ouro, esse ouro derretido. A mesma coisa é Deus conosco. Deus nunca nos dá uma prova que a gente não pode suportar. Ele não vai nos dar uma prova para nos estragar. E eu falo isso, irmãos, tomando como base 1 Coríntios, capítulo de número 10. Versículo 13, que Paulo diz assim: e não veio, ouça bem, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Olha o que Paulo diz, que Deus não nos deixará tentar acima do que podemos. Diga assim comigo, do que podemos. Olha o que Paulo diz: Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Olha o que Paulo diz, que Deus não nos deixará, ouça bem, Paulo está dizendo que Deus não nos dá uma prova maior do que as nossas forças podem suportar. E ele ainda diz mais, que com a prova, ele dá um escape para que a gente possa suportar. Então não vem sobre vós uma tentação que você não pode suportar. Como vocês estão entendendo isso? Então Deus, ele lida conosco como se fosse um ourives lidando com o ouro, com a pedra preciosa. Irmãos,
Ouça bem em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Miqueias capítulo 3, versículo 2. Olha o que a Bíblia diz. Malaquias capítulo 3, versículo 2. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. É o que eu falei, a Bíblia dizendo que Deus age conosco como se fosse um ourives lidando com o ouro, com a pedra preciosa. E outro, irmãos, Pedro no capítulo 1, versículo 7 da sua primeira carta, olha o que Pedro diz. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Olha o que Pedro diz. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Olha o que Pedro diz. Pedro diz que a nossa fé é mais preciosa que o... Imagina, o ouro é tão precioso. Qual é o metal mais valioso do mundo? O... E Paulo diz, ou Pedro diz que a nossa fé é mais valiosa que o... Como pode isso? Então imagine, irmão, se o ouro, que é tão precioso, quando passa pela mão do ourives, que é quem trabalha com ouro, com as pedras preciosas, fica mais valioso ainda. Imagina eu e você, ou imagina a nossa fé sendo provada pelo fogo, sendo que Pedro diz que a nossa fé é mais valiosa que o... Nossa fé vai ficar mais refinada ainda. Nós ficaremos mais fortes ainda, irmão Juraci. Agora ouça, crianças, viu? Ouça. O crente, irmãos, na prova, olha, ouça bem para você aprender. A gente está aqui para quê? Para aprender. O crente na prova, no sofrimento educativo e preparatório, o crente, ele aprende a ter três coisas. Fala assim comigo, três coisas. Primeira, o crente aprende a ter paciência. Durante a prova, ou do sofrimento educativo e preparatório, o crente aprende a ter o quê? Paciência. Paciência e perseverança são duas palavras diferentes, e que ao mesmo tempo se tornam parecidas. Por quê? Paciência é aquilo que fala em relação às pessoas. Quando falamos em paciência, nós falamos em paciência em relação a quem? As pessoas. Rodrigo? Bota a cadeira aqui aí, tá? Então, quando falamos em paciência, nós falamos na paciência que devemos ter com as pessoas. Mas perseverança é aquilo que devemos ter com as coisas. Nós devemos ter paciência com as pessoas e perseverança com as... Quando a gente está esperando alguma coisa, a gente deve ter o quê? Perseverança. Mas quando estamos lidando com as pessoas, devemos o quê? Ter o quê? Paciência. Então, durante a prova, durante o sofrimento educativo e preparatório, nós aprendemos a ter o quê? Paciência. É o que precisamos. Olha o que Paulo diz lá em Romanos capítulo de número 5, versículo 3. Olha o que Paulo diz sobre a paciência. Paulo diz assim, irmãos. 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Paulo disse que as tribulações produzem paciência. Olha o que eu estou dizendo. Então, durante as nossas provas, irmão Juraci, uma das coisas que nós aprendemos a ter, uma das coisas que as provas nos fazem, ou que fazem brotar do homem ou da mulher de Deus, é o que? A paciência. Você tem que ter paciência durante a sua prova. Está ouvindo, crianças? Nós temos que ter o quê? Paciência. Elas aprenderam, tá?
Está vendo? Já está comunicando agora. Nós devemos ter paciência? O que é paciência, irmão? É suportar. Paciência é longanimidade, é tempo. Quando a gente fala em paciência, nós lembramos logo de quê? De tempo. A prova é tempo. Olha o que Paulo diz sobre as provas. Ouça bem. Deixa as crianças ali, elas vão ficar quietinhas. Já prometi algo a elas ali, vão ficar quietinhas. Olha o que Paulo diz sobre as nossas provas. Paulo diz assim, ó, e a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Paulo diz que a nossa prova é leve e o quê? E momentânea. Duas características das provas, das tribulações, das perturbações que sobrevêm sobre as nossas vidas. Primeiro, a prova ela é leve, quer dizer, é suportável, você pode suportar. Segundo, a prova é momentânea. Isso quer dizer que a nossa prova, irmã Eva, não vai ser para sempre. Um dia acaba. Um dia a nossa prova acaba, irmão Adão. A nossa prova é leve. Eu li aqui, ainda há pouco, lá em 1 Coríntios 10, 13, que Paulo diz que Deus não nos deixará tentar acima do que podemos. E Paulo ainda diz, mas que com a prova Ele dá o escape para que possamos suportar. Deus não vai dar uma carga mais pesada do que você pode carregar. Quantos estão entendendo isso aqui? Diga assim comigo. A primeira coisa que Deus nos dá dentro do sofrimento educativo e preparatório é a paciência. Deus que dê paciência na tribulação. Amém, irmão? Amém. Vocês vão ter paciência na tribulação aqui. É paciência, viu? Segunda coisa, diga assim, segunda. Mais alto, diga segunda. Humildade, diga assim, humildade. Todo mundo tem um pouquinho de soberba. Tem ou não tem? Tem vezes que a gente não quer se dobrar, não é isso? Quem é que quer toda hora ficar abrindo mão de algo? Principalmente quem lida com família aqui. Toda hora você, como crente, tem que ficar abrindo mão. Tem que se fazer até de besta, né? A gente fala assim. Mas ninguém quer passar por isso. Então todo mundo tem um pouquinho de soberba. Por mais que o homem seja bom, que a mulher seja boa, mas todo mundo tem um pouquinho de quê? De orgulho, de egoísmo, de soberba. E a gente sabe que a soberba, que o egoísmo, ele é uma qualidade de quem? Fala assim, é uma qualidade do diabo. Fala assim de novo, é uma qualidade do diabo. Diga assim, o orgulho é uma qualidade do diabo. Isaías capítulo 14, versículo 12. O versículo 14. Do versículo 12 ao 14, a Bíblia diz que Lúcifer, quem é Lúcifer? Diga assim, o diabo. Ele disse assim, eu subirei aos mais altos céus e colocarei o meu trono sobre o trono de Deus e acima das estrelas de Deus. Olha o que o diabo tentou. O diabo queria colocar o seu trono sobre o trono de... Quer dizer, ele queria ser maior que Deus. E estrelas aqui, irmãos, falam em anjos. Ele queria ser maior que os anjos de Deus. Então, o que é que surgiu no coração do diabo? Diga assim comigo, orgulho. Todo mundo tem um pouco de orgulho. Então é por isso que durante as nossas tribulações, irmãos Juraci, a gente tem que ter humildade. Diga assim comigo, humildade. A palavra humildade, ela vem do latim, que significa homo. Diga assim, homo. E sabe o que é homus? Homus é aquilo que vem da terra. Diga assim, aquilo que vem da terra. E é dessa mesma palavra, irmão Juraci, homus, que vem a palavra humano. Olha onde eu vou chegar. Da mesma palavra homus, que deriva-se dessa palavra, a palavra humildade, essa mesma palavra homus, é a palavra, dessa mesma palavra deriva-se o termo humano. Diga assim, humano. Ó, da mesma palavra, diga assim, da mesma palavra, que sai a palavra
Humildade, dessa mesma palavra, sai a palavra humano. E qual é o significado da palavra humus? Aquilo que vem da terra. Então isso prova que o ser humano veio da onde? E a palavra humildade também vem dessa mesma palavra. Isso prova que o ser humano tem que ser humilde por natureza, irmãos. Porque nós viemos da terra. A Bíblia diz que da terra viemos, da terra fomos formados e para ela voltaremos. Eclesiastes 12:7 diz que o nosso espírito volta para Deus. Mas só que o nosso corpo não, terra, nosso corpo é terra. Até a ciência prova que muitos dos elementos que estão dentro do nosso corpo estão aonde? Na terra. Isso prova que o ser humano realmente veio de onde? Foi formado do chão. E como é que alguém que foi formado do chão quer ser orgulhoso, quer ser prepotente, quer ser altivo? É por isso que o próprio Jesus, olha o que a Bíblia diz. O próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 ou 29, se eu não me engano, ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha, o próprio Jesus foi humilde. Imagina os seus servos. Quem é Jesus, irmãos? Jesus é o nosso maior padrão. Jesus é o nosso modelo de homem perfeito. Imagina se até Jesus Cristo, que foi o único homem perfeito a existir, ele foi humilde. Imagina eu e você que somos corrompidos, pecadores. Aí é assim que devemos ser humildes. Então diga assim: a tribulação. Diga assim: a tribulação me ensina a ser. Primeiro a ter. Diga assim: a ter paciência. Segundo, a ser humilde. Agora, por último, a tribulação nos ensina a ser abnegados. Diga assim: abnegados. O que é abnegação? Abnegação, irmãos, é quando uma pessoa deixa de fazer algo para ela e faz para outra. Você só aprende a fazer algo pela pessoa que está do seu lado quando você passa por tribular. A tribulação nos aperfeiçoa, nos molda. É assim ou não é, irmão? É verdade. Eu disse aos cultos passados aqui que quando a gente passa por tribulação, a gente aprende a ser uma pessoa melhor. A gente amadurece. Amadurece ou não amadurece? Então, a tribulação nos ajuda ou nos torna o quê? Abner? Quer dizer, a tribulação nos ajuda e nos ensina a fazer algo pelo nosso próximo, irmão. Imagina se todo mundo aqui, ninguém passasse por nenhum tipo de perturbação, por nenhum tipo de prova, por nenhum tipo de deserto, por nenhum tipo de vale. Como é que você ajudaria o seu irmão que está passando por alguma tribulação? Não teria como. Teria como, querido? Não. Deixa essa cadeira quieta, criança. Diga assim comigo. Na prova, eu aprendo 3 coisas. A ter paciência. Diga alto: a ter paciência. A ser humilde. E a ser abnegado. Para terminar, para a gente terminar, um dia, querido, irmão Juraci, existia uma cidade, um ferreiro crente. Diga assim: ferreiro. Trabalhava com ferro. Ele um dia, trabalhando e passando por muitas dificuldades financeiras, muitas provas em sua vida, e um dia um ateísta, ficou sabendo que ele estava passando por essa tribulação. Sabe o que ele fez? Ele foi até a casa desse ferreiro, até o trabalho do ferreiro. Chegou lá, ele foi com a intenção de desviar o ferreiro da fé cristã. Chegou lá e disse mesmo assim para o ferreiro: mas vem cá, isso não está errado não? O Senhor é crente, o Senhor segue a fé cristã, o Senhor obedece a Bíblia, lê a Bíblia, ora, é um crente fiel e está passando por tantas provações assim. E eu sou mundano, eu não leio a Bíblia, eu não oro, sou ateísta, não acredito em Deus, não acredito em nenhum tipo de divindade, e mesmo assim provo dos maiores prazeres do mundo. Olha o que o homem falou. Aí sabe qual
qual foi a resposta do ferreiro? O ferreiro disse mesmo assim: o ferreiro trabalha com 2 tipos de ferro. Quantos tipos, irmãos? Olha a resposta do ferreiro. Ele falou mesmo assim: olha, meu irmão, o ferreiro trabalha com 2 tipos de ferro. O primeiro é o ferro bom. Diga assim: o ferro bom. Ferro bom. Que aceita passar pela tempérie. O que é tempérie? O ferreiro primeiro coloca o ferro no fogo, depois bota na água e depois bate com o martelo para dar forma àquele ferro. Mas aí ele diz: mas existe o segundo tipo de ferro. Qual é? Ele falando para o rapaz: existe o ferro que é sucata, que não presta nem para passar pelo fogo, nem pela água, e se o martelo bater nele, ele estraga. Aí ele falou mesmo assim: eu sou um ferro bom, que posso passar pelo fogo, pela água, e mesmo assim consigo ficar na mesma. Mas você é sucata. Se você passar pelo fogo e pela água, você desmonta, você quebra. Nós somos os ferros bons, irmão. Nós passamos pelas provas, mas as provas não nos matam, pelo contrário, nos molda. Quantos estão entendendo isso? Amém? Amém? Diga assim: eu sou ferro bom. Eu sou ferro bom. O mundo é ferro bom. Não aguenta passar por prova. Imagina se um mundano passasse por isso que vocês passam, que nós passamos, perseguições na família, na vida social, no trabalho. Hoje o suicídio, irmãos, a cada 40 minutos no mundo morre uma pessoa suicidada, tira a sua própria vida. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a sua própria vida, se suicida. Mas com os crentes são diferentes. Nós cremos na Bíblia, e a Bíblia diz que existe uma vida eterna. A Bíblia diz que essas provas que estamos passando aqui está produzindo para nós um peso eterno de glória. Esse mundo, esse sofrimento, irmã Edna, que estamos passando aqui, está produzindo para nós um peso eterno de glória. Está produzindo uma recompensa no céu. Nós seremos recompensados, irmão Juraci. Essa prova aqui não é desnecessária. As provas que passamos aqui, ela está nos dando ponto perante Deus, para que possamos ser premiados naquele último dia. Amém? Amém? Glórias a Deus. Fique de pé para a gente orar e encerrar esse culto. Glória a Deus.